Então, vamos resolver agora o exemplo 6.3 do livro dos Fox, que é o escoamento em um bocal. O ar escoa em um regime permanente e com baixa velocidade através desse bocal. Baixa velocidade significa que provavelmente o escoamento é incompressível. E por definição, esse tipo de equipamento com bocal convergente é normalmente utilizado justamente para acelerar a velocidade desse fluxo. Então, eu tenho um ponto de entrada aqui em 1 e um ponto de saída aqui nessa região em 2 e que ele sai aqui para a atmosfera. Então, a minha pressão em 2 é dada, que é a pressão atmosférica. E aí, na entrada do bocal, ele dá a área da entrada desse bocal e a área na saída desse bocal. E aí ele pede para determinar a pressão manométrica necessária na entrada desse bocal para produzir uma velocidade na saída de 50 metros por segundo. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui a pressão na saída e a velocidade na saída. Nós temos variação ao longo de Z? Não. Então, a gente pode simplificar a equação de Bernoulli sem utilizar o termo da expressão em Z. Vamos escrever aqui a expressão de Bernoulli simplificada. Então, aqui de forma simplificada, a equação de Bernoulli fica da seguinte forma. Outra expressão que a gente pode utilizar aqui também é a equação da continuidade, onde a gente tem que o somatório sobre a minha superfície de controle do meu produto entre V vezes A, ele vai ser igual a zero. Logo, eu vou ter aqui que o meu V1 A1 vai ser igual ao meu V2 A2. Em outras palavras, eu posso escrever aqui que a minha velocidade em 1, que não é dada, vai ser igual a V2 A2, que são duas informações dadas, divididos pelo meu A1, que também é uma informação dada. E agora, então, o que falta só eu determinar é a pressão manométrica necessária para que essa condição aqui seja verdadeira. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui. Eu vou fazer aqui P1 menos P2 vai ser igual a quem? A ρ, que multiplica, então, a ρ sobre 2, vamos simplificar aqui, a ρ sobre 2, que multiplica, então, o meu V2 ao quadrado menos o meu V1 ao quadrado. E aí, o meu V1 eu posso substituir aqui. O meu V1 eu posso substituir por essa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser igual a ρ sobre 2 de V2 ao quadrado menos V2 ao quadrado, A2 ao quadrado, divididos por A1 ao quadrado. Certo? E aí, o meu V2 ele é dado no meu problema. O meu A2 também é dado no meu problema. O meu A1 também é dado no meu problema. Rho, quem que é o meu Rho? É o meu Rho do ar. Aqui ele fala que o Rho é para o ar. O Rho do ar. E aí basta eu substituir, então, esses valores, tá? E aí que eu vou ter P1 menos P2 ou PATM. Que ele sabe que é a pressão atmosférica. O meu P2 aqui também é dado. Tá? Então, a minha pressão manométrica vai ser igual ao meu P1 menos o meu PATM, que vai ser igual, então, a 1,48 kPa
se a gente aplicar a substituição de todos esses valores. Então, olhem como a equação de Bernoulli acaba se tornando um problema simples para resolver tanto a pressão como a velocidade de um escoamento. Vamos a mais um exemplo, então. Esse é o exemplo 6.5 sobre escoamento sobre uma comporta. Então, um problema muito útil aí para trabalhar com barreiras e comportas de água. Esse é o exemplo 6.5 do livro do Fox. Então, as informações que são dadas. A água escoa sobre uma comporta, conforme a figura aqui, em um leito horizontal na entrada de um canal. A montante, nessa região aqui, da comporta, a profundidade é de 0,45 metros. E a velocidade aqui, nessa região aqui, ela é desprezível. Na seção contraída, nessa seção aqui, em 2, a vena contracta, que é essa regiãozinha aqui, a jusante, ou seja, na parte de saída aqui do escoamento, as linhas de corrente são retilíneas e a profundidade é de 50 milímetros. Então, a gente está falando de uma barragemzinha, de uma microcomporta, né? Bem pequena. E aí ele pede para determinar a velocidade do escoamento, a jusante da comporta, ou seja, aqui na saída, e a vazão em pés cúbicos por segundo por metro de largura. E aí, então, para começar a responder esse problema, nós primeiro precisamos pensar qual linha de corrente que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Aqui, nessa linha de corrente, a velocidade ao longo da linha de corrente, por exemplo, se eu pegar uma linha de corrente no fundo, aqui quando Z for igual a 0, se eu considerar uma linha de corrente aqui no fundo, eu vou ter aqui a velocidade vai ser igual a 0 e a minha pressão vai ser igual à pressão da espessura dessa coluna d'água, mais a minha pressão atmosférica. E aqui nesse ponto, então, eu vou ter uma velocidade 2, ou seja, eu vou ter uma pressão dinâmica, e vou ter, então, a pressão atmosférica mais a pressãozinha dessa coluna d'água, que parece ser um bom ponto, então, para a gente extrair a nossa linha de corrente. Então, vou escrever aqui em Z igual a 0, tá? Eu vou aplicar, então, a minha equação de Bernoulli. Eu vou ter meu P1 sobre ρ, mais o meu, eu vou escrever aqui, mas a gente já sabe que vai ser igual a 0, V1 sobre 2, V1 quadrado sobre 2, vai ser igual, então, ao longo dessa minha linha de corrente aqui, não está bem reto, mas ao longo dessa minha linha de corrente aqui, eu não tenho variação ao longo de Z, então eu já estou desprezando aqui o termo de Z. Eu vou ter o meu P2 sobre ρ, mais o meu P2 ao quadrado sobre 2, que é justamente o que eu quero descobrir, né? Aqui o meu V1, a gente já sabe, meu V1 vai ser igual a 0. E aí eu vou ter que meu P1 vai ser igual a ρg Z, vou botar aqui delta Z, mais a minha pressão ATM, e o meu P2 vai ser igual a Z1 aqui, ρg delta Z, em 2, mais o meu P ATM. Como eu estou trabalhando aqui com diferenças de pressões absolutas, tá? Como eu vou ter aqui o meu PATM dos dois lados da equação, eu vou simplificar eles para facilitar os cálculos, tá? Isso precisa ser demonstrado se você estiver resolvendo isso na prova. E aí, então, eu vou ficar aqui a minha velocidade, o meu V2 sobre 2 ao quadrado, vai ser igual, então, a ρg
delta Z1 menos meu ρ GZ delta Z2 divididos por ρ. Aí eu tenho ρ aqui, ρ aqui, ρ aqui. Eu posso simplificar essa expressão. Eu vou ficar com que a minha expressão de b ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 vezes o meu g vezes o meu delta Z1 menos o meu delta Z2. Certo? Sendo que aqui esses valores são dados aqui no problema, né? Então eu tenho aqui uma coluna d'água de 0,45 metros e aqui eu tenho 50 milímetros, tá? E aí, se vocês substituírem aqui os valores todos, vocês vão obter um V2 igual a 2,8 metros por segundo. E aí, então, para depois determinar a vazão, tá? A gente vai ter a vazão, vai ser a velocidade vezes essa altura aqui, o meu D2, vezes o meu comprimento aqui, a espessura aqui, vamos botar aqui W, tá? O comprimento aqui que não está aparecendo, tá? Então eu vou ficar aqui, meu Q vai ser igual ao meu D2, ao meu D2 vezes o meu comprimentinho é esse W, tá? E aí eu vou ficar aqui, meu Q vai ser meu Q sobre W, então para cada metro cúbico aqui que eu vou ter dessa comportinha aqui, vai ser V2 sobre D2. E aí, se vocês substituírem esses valores aqui, vocês vão obter 0,14 metros quadrados por segundo, tá? E aí, então, se a gente pegar aqui e dividir ele de novo por os metros relativos a esse W, se eu considerar W igual a 1, eu vou ficar com 0,14 metros cúbicos por segundo, ou em pés de comprimento, eu posso substituir esse W por um pé também, e aí eu vou ter, por pé de comprimento, eu vou ter 0,14 metros quadrados por pé. Tá? Então, esse problema é bem simples, basicamente, de novo, a aplicação das equações de Bernoulli. Agora, então, o último problema que nós vamos ver na aula de hoje, que é um problema muito clássico da equação de Bernoulli. Esse problema é o exemplo 6,6 do livro do Fox, que trata da equação de Bernoulli em um sistema de referencial em translação. E é um problema muito clássico. Ele fala que é um pequeno avião que ele voa a 150 km por hora no ar padrão a uma altitude de 1.000 metros. E ele pede para a gente determinar a pressão de estagnação na borda de ataque do avião. Então, a pressão de estagnação nessa borda aqui, essa é a borda de ataque do avião. Em um ponto perto da asa, a velocidade do ar em relação à asa é de 60 metros por segundo. Então, nesse ponto B aqui da asa é de 60 metros por segundo. E ele pede para calcular qual que é a pressão nesse ponto. Tá? E aí a primeira questão que vocês devem ter pensado sobre esse problema é, bom, a gente está trabalhando só com fluxos permanentes. Mas o meu avião está voando, então ele não está parado no espaço. O meu ar está parado ali, mas o meu avião está se movendo. Posso eu aplicar a equação de Bernoulli nesse caso? Para ficar um pouco mais simples esse problema, então, vamos passar esse observador aqui para um ponto em cima da asa. No momento que a gente passa esse observador para um ponto em cima dessa asa,
Agora, para ele, é como se o avião tivesse parado. Mas a velocidade que está vindo na volta dele é como se o ar estivesse se movendo. Então, bom, agora eu tenho condições já conhecidas e muito semelhantes às que a gente está acostumado a aplicar para a equação de Bernoulli. Outro ponto importante da gente verificar é que eu tinha falado para vocês que a gente pode aplicar a nossa equação de Bernoulli para m menor do que 0,3. Então, a gente tem aqui uma velocidade de 150 km por hora a 1.000 metros de altura. Então, eu vou procurar lá na minha tabela e vou ver que a velocidade do som, que eu vou chamar de c, aqui a 1.000 metros de altura, ou a 281 graus Kelvin, kelvins, ela é 336 metros por segundo. E aí, então, se eu transformar aqui o meu 165 a 150 km por hora para metros por segundo, eu vou ter o meu m, vai ser igual a 150 v divididos por 3,6 e aqui divididos pela minha velocidade do som, que é 336 metros por segundo, nessas condições que ele deu para a gente. Se eu fizer isso na calculadora, eu vou obter, então, que a minha velocidade, meu número de Mach, vai ser igual a 0,178, que é menor do que 0,3. Logo, eu posso considerar o constante. Tá? Eu posso considerar esse ar como esse escoamento como um escoamento incompressível, que é outra condição essencial para que eu possa aplicar a equação de Bernoulli. Então vamos pegar aqui, vamos supor essa linha de corrente, tá? Essa linha de corrente ela vai vir por aqui, vai chegar no ponto de estagnação e aí ela vai se deslocar sobre a asa e vai passar aqui rasante a asa e vai passar por esse ponto B. Então nós vamos pegar essa linha de estagnação e nós vamos considerar três cenários. O primeiro cenário é distante, um cenário aqui em A e outro cenário em B. Tá? Então eu vou ter aqui nesse cenário inicial, vou ter o meu P, vai ser o meu P do ar, sobre ρ, mais a velocidade do ar, que na verdade é a velocidade da asa, né? Sobre 2. Então essa velocidade aqui é dada, que é 150 km por hora. Aí, aqui eu não vou considerar, tá, variações ao longo de z. Estão praticamente na mesma posição. Então, não vou considerar variações ao longo do meu eixo z. Tá? Isso aqui vai ser igual, então, à minha pressão em A sobre ρ. Aí, a minha velocidade em A, aqui, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, a minha velocidade ela não consegue passar para dentro da asa, né? Então, a minha velocidade, nesse ponto aqui, ao longo dessa linha de corrente, vai ser igual a zero, tá? Então, zero. Que vai ser igual também aqui, aí sim, o meu PB, divididos por ρ, mais a minha velocidade em B, ao quadrado, divididos por 2. E aí, a minha pressão do ar nessa altitude, ela pode ser encontrada, então, na tabela 3 do livro do A3 do livro do Fox, tá? E lá vocês vão encontrar, então, meu P sobre o meu PSL e meu ρ sobre meu ρ SL
E aqui esse valor, então, é de 0,88. E esse valor aqui é 0,90. 91, para arredondar. Tá? Então, aqui P sobre S aéreo é a superfície no nível do mar, tá? Então, a nossa pressão atmosférica na superfície do nível do mar, e aqui o nosso ρ comparado com o ρ na superfície do nível do mar. Então, aqui eu limpei para ficar um pouco mais claro, tá? Então, vamos primeiro calcular aqui, com esses valores dados, quem que é a nossa pressão em A. Então, eu vou ter que o meu P em A vai ser igual ao meu P do ar mais o meu ρ vezes a minha velocidade do ar ao quadrado divididos por 2. E aí, se eu substituir utilizando os valores da tabela que são dados, eu vou ter que a minha pressão do ar vai ser igual a 90,6 quilopascais. Isso aqui é a minha pressão absoluta, tá? Então, isso responde à minha pressão no meu ponto A. Eu vou limpar agora para a gente calcular quem que é a pressão no ponto B. Na verdade, para ficar um pouco mais fácil, eu vou simplesmente apagar aqui. E aí, pela equação que a gente tinha visto anteriormente, eu vou ter que a minha pressão em B, dividido por ρ, mais a minha velocidade em B, ao quadrado sobre 2, vai ser, então, igual a minha pressão ATM, nesse nível, sobre ρ, mais a minha velocidade do ar, nesse ponto exterior, ao quadrado sobre 2. A velocidade B é dada, tá? Então, isso aqui eu posso escrever que a minha pressão em B vai ser igual ao meu P do ar, mais 1/2 de ρ vezes a minha velocidade no ar, ao quadrado, menos VB ao quadrado. E aí todos esses valores aqui são dados, tá? Se eu substituir esses valores todos aqui, eu vou ficar que meu PB vai ser igual a 88,6 kPa. Também P absoluto, tá? Então aí, mais um problema clássico e extremamente importante, principalmente se vocês forem trabalhar com engenharia aeroespacial, vocês vão poder fazer uma estimativa aproximada, utilizando a equação de Bernoulli, da pressão que essa ameaça precisa suportar, e depois a gente vai ter também que essa pressão vai influenciar também no meu voo da minha aeronave, né? Que a gente já viu que a pressão é fundamental para que a gente consiga sustentar, então, essa minha aeronave para o voo. E a gente pode utilizar, então, a equação de Bernoulli para fazer uma primeira estimativa, então, desses cálculos de pressão. E aí, claro, para ter um valor mais preciso, normalmente é feito vários ensaios numéricos e físicos para que a gente consiga ter uma pressão mais realista, se a gente quiser considerar alguns fatores como compressibilidade. Então, se a gente estivesse trabalhando com a asa de um caça, por exemplo, que estaria voando a uma velocidade muito mais alta, e aí ele muitas vezes ultrapassa a velocidade do som, nesse caso a gente não poderia utilizar a equação de Bernoulli para resolver o problema, pois aí a gente estaria trabalhando já com fluidos compressíveis, e aí a gente não poderia ter resolvido esse problema dessa forma.
E aí, atenção, então, sempre que vocês forem utilizar as equações de Bernoulli, para ter certeza que todos os requisitos para a gente poder aplicar ela são verdadeiros. Então, a equação de Bernoulli ela não vai poder ser aplicada através de uma máquina que tenha, por exemplo, hélices ou propulsores, bombas, turbinas, moinhos de vento, essas coisas assim, onde a gente teria aí uma hélice ou uma tendência de rotação, algo que estivesse fazendo rotacionar aí o meu fluxo, tá? Então a gente não pode, por exemplo, utilizar toda vez que a gente tiver essas peças móveis aí no meu fluxo, tá? Claro que isso daí fica um pouco óbvio porque a gente também está trabalhando com regimes permanentes. Mas existem algumas situações também de regimes transientes que a gente pode aproximar a equação de Bernoulli, como a gente viu ali no caso do avião, que a gente pode modificar um pouco o referencial e para também aproximar ali utilizar as equações de Bernoulli utilizando o sistema de velocidades relativas. Então aí muito cuidado quando vocês forem aplicar, principalmente para turbomáquinas, onde vocês vão ter alguma hélice ou algum sistema que esteja constantemente se movendo. Nós também já falamos ao longo da solução de vários problemas que a gente precisa de fluidos incompressíveis e aí a gente vai considerar então para fluxos que têm MEC que são até aproximadamente 0,3, a gente vai considerar que eles são fluxos incompressíveis. E aí a gente vai poder aplicar a equação de Bernoulli. Para fluxos em que MEC está chegando próximo de 0,3 ou maior do que isso, aí a gente não vai poder aplicar as equações de Bernoulli para resolver os problemas. Outra situação que a gente precisa ter cuidado é se a gente tiver alguma mudança de temperatura em gás, principalmente, porque a mudança de temperatura nos gases vai fazer com que a nossa massa específica ela esteja variando. E aí, então, se a gente considerar a nossa massa específica variando, aquela aproximação, quando a gente tinha feito a integral de P sobre ρ, de dP sobre ρ, ela não vai ser constante. E aí a gente vai também não vai poder aplicar a equação de Bernoulli. Parece muitas condições, mas são condições extremamente importantes da gente de serem consideradas quando a gente for aplicar a equação de Bernoulli. E como vocês viram, tem uma série de aplicações que são feitas em fluidos e que permitem que a gente tenha uma boa aproximação do resultado verdadeiro utilizando uma equação extremamente simplificada se comparada principalmente com a equação de Navier-Stokes. Então é isso. Muito cuidado quando vocês forem aplicar a equação de Bernoulli, mas e tenham em mente sempre quais que são as restrições que foram feitas para que a gente pudesse aplicar elas. E nas provas, nos exercícios, sempre escrevam aí quais que são as condições que vocês estão fazendo para justificar o uso dessas equações.